Atriz, roteirista, diretora, provando a vocação de Brasília para o cinema. Hoje eu tenho o prazer de receber a cineasta Cibele Amaral. Que bom ter você aqui, conversando sobre cinema, essa coisa que a gente adora, além de Brasília, né, que é outra paixão em comum. Oi, Márcia, estou feliz de estar aqui também. Adoramos, sim, adoro audiovisual, cinema e Brasília, e estou vendo aqui coisas lindas já. Tudo aqui tem uma referência, né, de Brasília. Tem uma carinha do nosso quadradinho, É muito né? Bonito. Estou me sentindo chique aqui. Ah, você é chique. E você é chiquérrima, porque você tem uma produção muito grande na área de cinema. E eu acho incrível, porque é difícil produzir tanto na área de cinema. A gente sabe que o Brasil não é um país que ajuda muito o audiovisual. E, além disso, você sendo mulher, eu acho mais incrível ainda, porque é muito raro a gente encontrar diretoras mulheres atuando tão ativamente quanto você. Como é que você consegue isso? Então, e é muito bacana você me chamar aqui, porque sou essa mulher muito pioneira na cidade. Durante muitos anos eu fiquei como única mulher a ter um filme lançado nas salas de cinema. Que incrível. E ainda bem que ano passado esse meu título, eu já não sou mais a única, então achei ótimo, porque é muito bom ter companhia. E às vezes a gente não vê a mesma atenção que é dada para os nossos colegas homens, a gente não vê ser dada para as mulheres, né? Eu nunca fui chamada para uma mostra da Cibele Amaral, sabe? As pessoas não têm essa mesma atenção e consideração que elas têm com os nossos colegas homens. Por que você acha que isso acontece também no audiovisual? É um machismo que está muito arraigado e acaba contaminando também a área do audiovisual, ou tem alguma característica específica dessa área que atrapalha ainda mais as mulheres? É uma área bem machista, né? Como tantas outras, mas assim, temos números, né? E as mulheres, elas não ocupam esse lugar de protagonismo no audiovisual. Elas ocupam muito a produção. Então, nós temos produtoras muito fortes, né? E os números são bons na área da produção, mas nessas posições de destaque, roteiro, direção, que é o protagonismo, digamos assim, aquelas pessoas que estão contando suas histórias, a gente não tem um bom número. Não e por temos. quê? Por que você acha que tem? As mulheres ainda se intimidam, elas não são estimuladas a entrar nessa área, há muitas barreiras. O que acontece que não tem mulher atuando nisso? Não tem muita mulher atuando. São só as oportunidades mesmo que não chegam da mesma forma. Porque é muito raro a gente ver uma mulher dirigindo. Você estava falando que você teve esse título durante muito tempo de ser a única que tinha um filme na sala de cinema. Era sempre os diretores, né? É muito estranho, né? Porque a gente tem mulheres muito competentes na área do audiovisual. Muito. E eu vejo assim, no meu caso, eu sou muito resiliente e sou aquela pessoa que não vai esperar ninguém chamar. Uhum. Então, se não estão me dando oportunidade, eu vou lá atrás da minha oportunidade, sozinha, dá licença, vamos ver como é que faz esse negócio. E é isso, né? A gente quer entrar numa área e não dá para esperar ninguém chamar, você tem que fazer. Eu comecei como atriz e logo eu percebi assim que dependia muito da boa vontade dos outros, né? É uma carreira que você precisa ser chamado, né? Não tem concurso público para ator, para atriz, né? E, enfim, então eu falei, não, isso aqui não vai dar muito certo para mim. Aí comecei a escrever roteiros, porque eu já tinha uma vocação para escrever e tal. E aí ninguém queria dirigir, mesmo hoje querem, mas naquela época não. E aí eu falei, bom, então eu mesmo vou dirigir. Foi assim que você entrou para a direção? Foi assim. De cinema? Foi assim. Tive incentivo de homens, porque nessa época, até para dialogar com mulheres era mais difícil no audiovisual, não tinha muito com quem dialogar. E tive incentivo de homens que me apoiaram, né, colegas, que seja dito.
E entrei de cabeça mesmo. Eu achei muito interessante você se autonomear como pioneira, porque eu acho que é um pouco também, eu falei um pouco da vocação de Brasília para o cinema, eu acho que é um pouco da vocação de Brasília também esse pioneirismo, né? A gente ter esses sonhos, desbravar todas as fronteiras e realizá-los. Eu acho que é um pouco a marca da cidade, você acha? Acho, com certeza. Minha mãe foi uma mulher também aqui pioneira na área de imóveis, né? Primeiro como professora, depois ela foi corretora de imóveis, empreendeu, construiu e chegou aqui também assim em busca de oportunidades, né? Eu acho que tem essa cara, sim. Quem veio para cá não estava com a vida ganha, quer dizer, algumas poucas pessoas vieram já com seus cargos definidos, mas as pessoas que vieram nesse embalo, né, de construir uma nova capital no centro do país, com certeza são pessoas empreendedoras que estavam ali buscando construir seu futuro, seu destino. Isso está um pouco na essência da cidade, eu acho, não tem jeito, né? Tá. E a gente está falando um pouco dessa vocação de Brasília, não só para o empreendedorismo, para o pioneirismo, mas para o cinema. Você acha que tem uma participação grande? Bom, Brasília nasceu sendo filmada. O Vladimir Carvalho, que é um cineasta que você sempre cita e que você admira muito, sempre diz isso, né? Que talvez seja o único exemplo do mundo de uma cidade que nasceu, desde a sua primeira concepção, estava sendo filmada. Você acha que o fato de Brasília ter nascido dessa maneira e de ter o Festival de Cinema de Brasília, que é um dos mais tradicionais do país, e o Polo de Cinema, você acha que tudo isso também acaba favorecendo essa produção cinematográfica na cidade? Sim, não foi por acaso. Brasília trouxe mentes fantásticas, né? Foi um sonho de cultura e vieram mentes fantásticas do audiovisual para cá também, inclusive o Vladimir, que você citou, e outros, né? Criaram aqui as oportunidades para ter o primeiro festival de cinema do país. O Festival de Brasília é o primeiro, né? Que foi a semana do audiovisual, depois virou o festival. E claro que isso fez com que as cabecinhas, né, daqueles jovens que estavam ali acompanhando tudo, fosse direcionada para o audiovisual. Eu mesma, quando era adolescente, assim, a gente não sonhava em fazer audiovisual em Brasília porque era impossível. As pessoas nascidas aqui, né, assim, crescidas aqui. Então, era muito... Tudo era muito difícil naquela época. Hoje você consegue fazer com muito menos, mas naquela época era película e tal. Então, Muito caro, muito né? caro. Não cheguei a sonhar com isso. Mas eu era uma amante do cinema, do Cine Brasília, do Festival de Cinema. E eu só não sonhei com isso porque era um sonho que parecia muito distante. Aí fui morar na Itália, conheci a Cinecittà, comecei a trabalhar com audiovisual por lá. Quando eu voltei, Brasília já estava engrenando, dando seus primeiros passos para a produção audiovisual dessa geração que cresceu em Brasília. Que maravilha, né? Muito A gente legal. já ter os nossos nomes daqui, crias da Isso, casa, né? Você falou muito dessa coisa de ser atriz e aí achar que estava muito limitado aquilo ali, ir para o roteiro, depois começar a dirigir. Onde é que você se sente mais à vontade? Roteiro. Roteiro? Eu costumo dizer que o roteirista é o dono da história e o diretor é o dono do filme. Você acha que é isso mesmo? Eu não tive a experiência nem de dirigir ainda uma história. Não, tive sim, mais ou menos, de dirigir uma história que não era originalmente minha. E também não tive ainda a experiência de ver uma história minha dirigida por outra pessoa. Então, por enquanto, sou muito autora. E as coisas meio que caminham junto. Se misturam, né? Mas faz sentido o que você está falando e com certeza, assim, o roteirista é dono da história. Vamos tirar isso dele. E como é que foi que a psicologia entrou na tua vida? Porque você é formada em psicologia também, né? Psicóloga. Sou. E agora estou estudando biomedicina. Gente! A pessoa não para de estudar. Então, foi assim. Eu comecei na psicologia como paciente, como cliente, né? Paciente, muito cedo, porque minha família foi uma família muito disfuncional e
Enfim, por necessidade mesmo, eu já fui... Mas a minha mãe teve essa grande sacada de entender a importância da psicologia, né? Então, ela já fez por onde eu me interessar por isso, já muito novinha. Mas chegou um momento em que eu estudava tanto psicologia, de uma forma autodidata, eu estudava tanto, eu lia tanto, que eu falei, eu acho que eu quero um diploma. Não custa nada, né? Aprofundar um pouquinho aqui. E eu queria também ter um direcionamento nesse meu estudo que tinha chegado até ali, mas eu estava sentindo falta mesmo da academia, né? De ter um embasamento. Olha, vá por aqui, vá por ali e tal. E foi isso que eu fiz, e foi maravilhoso porque abriu assim uma porta do universo, tanto para a minha vida pessoal. Eu recomendo que todas as pessoas façam faculdade de psicologia, seja qual for a sua profissão. É uma viagem, né? E para dentro de si, e para enxergar o outro, para você desenvolver a sua capacidade de empatia, de escuta. Me abriu portas assim nesse pessoal e na profissão, porque tudo o que eu escrevia mudou depois disso. Eu imagino que até você aprofundar os conflitos dos personagens, a complexidade das pessoas, eu acho que deve ter um olhar um pouco diferente também depois do curso. Totalmente diferente. Inclusive, você começa a enxergar no audiovisual muitos estereótipos que você antes não enxergava, né? E até dizer assim, poxa, mas não, isso não é por aí, não é assim. Vamos ser um pouquinho mais autêntico, né? E dar mais credibilidade para esses personagens. O perfil psicológico, densos, muito mais densos. Até na comédia, não digo assim... Sim, comecei a escrever drama, coisa que eu não escrevia antes. Porque Você Não Chora, ele é a minha faculdade de psicologia, a minha trajetória, elaborada por uma mente de uma artista, né, de uma roteirista. Foi o que eu devolvi para a humanidade depois dessa faculdade. Foi a minha... E é uma história que trata de transtornos, trata de suicídio, trata de temas super delicados, né? Muito delicados, considerados tabu durante muito tempo, considerados temas proibidos, que a Organização Mundial de Saúde, inclusive, vetava, né, que se falasse, até entender que não adiantou. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde já recomenda que se fale sobre o tema, com cuidado, com atenção, tem uma série de recomendações, mas que se fale, porque não falar não adiantou nada, não fez diminuir, pelo contrário, aumentou, né, o número de suicídios. Estou falando do suicídio, porque o filme fala disso, né, um tema pesado. Quem são as personagens do filme? Bárbara, interpretada por Bárbara Paz, e Jéssica, interpretada pela nossa candanga, Carolina Monte-Rosa. São opostos, assim, né? A Bárbara explosiva, fala o que pensa, inconveniente, rude, intolerante em muitos aspectos. Em muitos aspectos ela é intolerante. Enfim, no entanto, assim, uma pessoa que tem o direito de existir, né? Que tem... O filme fala muito sobre isso. E a Jéssica, o oposto disso, uma pessoa que guarda tudo para si, que implode, que nunca se viu como uma pessoa que tenha emoções, né? Aquela coisa assim que aqui em Brasília a gente vê muito, porque nós temos uma proximidade, né, com a Goiás, a gente está dentro do Goiás e tem um aspecto dessa cultura goiana que é muito para dentro, né? É uma cultura de ser reservado. Não externar, né? Não externar, né? Não poder externar, ou isso não é bem-vindo. E a Bárbara, o oposto disso. Então, essas duas figuras, elas juntas vão soltar faíscas, né? E muita fé. Jesus não é deputado, Jesus é presidente. Jesus não é povo da areia. Jesus é Jedi. Aleluia.
Você sempre procura dar uma visibilidade na equipe de produção, no elenco, para pessoas de Brasília. Sim. Isso é uma coisa realmente pensada, não Sim. é por acaso que tem muita gente de Brasília nos seus filmes. Não é por acaso. Meus colegas são daqui, as pessoas que começaram junto, que se desenvolveram, as lutas pelo nosso audiovisual. Então, esse entourage meu é daqui. Pelo contrário, muitas vezes eu me vejo um pouco obrigada a não colocar as pessoas daqui por questões que vêm de distribuidor, né? Por questionar exigências que não são minhas, né? Mas ultimamente eu tenho decidido colocar sim nossos talentos, até indo um pouco contra isso, porque nós temos talentos incríveis, nós somos muito talentosos. Brasília tem um celeiro de atores, atrizes, artistas de todo tipo. O audiovisual emprega, né, todo mundo, e dos cargos de gaffer, eletricista, maquinários, os cargos de som, né, a parte técnica, fotografia, ao elenco, direção de arte, figurino. E eu estou muito satisfeita. É um celeiro, eu acho que em todas as áreas, né? A Brasília produz muita gente boa na cultura, mas nem sempre tem vitrine, né, para essas pessoas, nem sempre tem espaço para essas pessoas. Eu acho que a coisa ainda continua muito restrita ao eixo Rio-São Paulo até hoje, né? E a gente está passando um momento complexo, porque hoje, se você me perguntar, na janela da sala de cinema, nem o eixo Rio-São Paulo está tendo espaço. A gente está sem cota de tela e toda a produção audiovisual que hoje está passando na sala de cinema é americana. Eu queria que você explicasse a cota de tela. Vou explicar. Eu acho muito interessante as pessoas saberem e as pessoas, os brasileiros, saberem a importância de prestigiarem o cinema nacional nas salas de cinema. Isso. Então, que ótimo que você está me perguntando, porque é importantíssimo mesmo. Desde 1930 que existe essa lei da cota de tela, era Vargas. Uhum. A gente tem míseros 30 dias do ano, né, numa conta geral, os exibidores eles têm a obrigação de passarem durante 30 dias do ano, que pode ser um aqui, outro ali, conteúdo brasileiro. Ou seja, seria o equivalente a um mês dentro de um ano inteiro. Exato. Eles podem, durante um ano inteiro, 11 meses, não exibirem nada do Brasil. Isso, e aí tem que exibir durante um mês. Essa cota tão pequena, ela foi responsável por uma verdadeira revolução dentro da indústria audiovisual brasileira. Uhum. Então, filmes como Minha Mãe é uma Peça Uhum. não existiriam sem cota de tela. Uhum. Não existiria esse fenômeno do cinema nacional sem a cota de tela. Como agora não está existindo. Qual é o filme nacional que surgiu agora de 2019 para cá? Não tem, porque não tem a cota de tela. O que aconteceu com a cota de tela? A lei não está sendo cumprida ou a lei foi revogada? A lei, ela vinha sempre uma indicação, tem uma assinatura, né, presidencial, olha, vai ser assim, a cota de tela vão ser tantos dias esse ano, vai ser 35, vai ser 30. Então, todo ano tinha uma definição. Uma definição. Uhum. E em 2019 não foi assinado e desde então não vem sendo renovada. É como se ela simplesmente desapareceu. E nós estamos agora às vésperas de termos de novo essa nossa cota de tela. Está tramitando no Congresso e eu clamo aos senadores nos prestigiem. Olhem com carinho para a produção do próprio país, né? Vai ser no Senado. E que olhem, porque que país é esse que não se valoriza? Até porque o cinema fala tanto da identidade do país. É primordial para as pessoas se identificarem, se verem na tela, né? Isso é muito importante. Então, não pode ser negligenciado, né? Muito. Até hoje em dia, até a gente eleva essa questão do audiovisual até num plano assim, será que as pessoas se veem no audiovisual
Ou será que o audiovisual chega a construir essa realidade? São Porque constrói, a com gente certeza. já viu que é assim, tanto que essa discussão sobre o feminismo, o racismo, mas a gente está mostrando porque é assim. Tá, mas chega de mostrar porque é assim, vamos mostrar diferente. Porque o que a gente está fazendo é construir e perpetuar valores que não queremos. Então vamos mostrar outros. Né? E aí você vê, Brasília, como é importante para um brasiliense ele se reconhecer numa vitrine audiovisual. Sem dúvida. Sem dúvida. Dignidade, né? E é muito complicado, porque a gente continua, você falou que nem o eixo Rio-São Paulo, mas a gente continua, quando tem uma brecha, essa brecha sendo preenchida pelo eixo Rio-São Paulo. Streamings hoje, quem Então, está trabalhando para os streamings é o eixo Rio-São Paulo. E a gente não tem uma vezinha, não tem um pedacinho. E aí é que entra o seu lado político, de se organizar e organizar as pessoas para lutarem por um espaço maior para Brasília. E aí entra o seu papel como diretora da CONE, que é a Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Isso. Eu sou a diretora pelo Centro-Oeste, né? E tem uma pessoa pelo Norte e uma pessoa pelo Nordeste. Tenho muito orgulho, muita honra para mim estar nessa posição hoje. Estivemos agora numa peregrinação de 3 dias no Congresso Nacional, justamente falando dessas pautas do audiovisual, que são de todas as pessoas do audiovisual brasileiro, né? Cota de tela, regulação do VOD, que é a TV que passa no streaming, a cota de tela da TV por assinatura, que também está vencendo. E é isso, o audiovisual não existe sem política do audiovisual. Isso desde lá de 2005, que eu fui... Como é que se diz, né? Fisgada pelos colegas e pelas colegas para essa política do audiovisual, e deve ter dado certo, porque nunca mais saí. Estou aqui até hoje e, assim, eu vou dizer a verdade, não dá mais para dizer que não gosto, porque já são muitos anos. Já tomou gosto pela coisa. Já tomei gosto pela coisa. E, inclusive, eu vou te dizer por quê. Porque, trabalhando com a política do audiovisual, eu aprendi como funciona a política. Sim. E é algo... E não tem como dissociar, né, o fazer do audiovisual dessa parte de conquistar direitos, né? Porque não adianta isso que você falou. Não adianta você produzir se você não tem tela para exibir. Então, é complicado. Produzir para quê? Produzir para quê? É todo um ecossistema. Mas eu acho que é importante também a gente chamar a atenção que isso não é um assunto de interesse apenas das pessoas que trabalham com audiovisual. Isso é um interesse dos brasileiros. Eu acho que isso é uma coisa porque parece um assunto muito dissociado da realidade. Mas se você parar para pensar o que você consome... Todo mundo no Brasil consome um absurdo de audiovisual. E as pessoas têm que ter o direito de ter conteúdos brasileiros para consumir, né? E é política de Estado, porque as pessoas não estão vendo conteúdo coreano por acaso. Né? Foi uma política que começou lá nos anos 90, que se percebeu que essa indústria criativa do audiovisual era poderosíssima para vender os produtos, para vender a cultura, para vender a identidade do povo e como fonte de renda traz divisas importantíssimas para o país. O brasileiro que não... Olha, o brasileiro é o seguinte, eu já ouvi o brasileiro dizer que o cinema nacional era ruim, depois eu vi o brasileiro tomar gosto pelo cinema nacional, pelo audiovisual nacional, vibrar com o audiovisual nacional, e nos últimos anos, de novo, o brasileiro está começando a dizer, não vou ver o filme porque não é bom. Não tem nada a ver. Você não está indo ver, não é porque não é bom. Você não está indo ver porque não temos uma cota de tela e porque os nossos produtos não estão chegando com a mesma força que os produtos americanos chegam. E os produtos coreanos chegam. Nós precisamos de política para o nosso produto audiovisual chegar na sua mente, porque a sua mente ela é disputada, caro ingênuo. Exatamente. Então, para com isso. Agora, você está falando dessas divisas todas, desse dinheiro todo que entra no país, quando você tem uma produção audiovisual, uma cadeia produtiva girando aqui dentro, e a gente tem, às vezes, um senso comum do brasileiro de dizer, não,
mas investimento em cinema é muito caro. Um filme custa 8 milhões, 10 milhões, 5 milhões, é muito dinheiro para colocar num filme, mas não vê tudo que essa cadeia produtiva está gerando, o que está entrando de dinheiro a partir dessa produção no país. E aí teve aqui o Renato Barbieri, eu bati um papo com ele o ano passado, e ele estava falando, as pessoas acham muito natural fazer uma duplicação de pista de 5 quilômetros por 12 milhões. Ninguém questiona. Agora, se tem um filme que custa 8 milhões, todo mundo, nossa, que absurdo botar esse dinheiro num filme. Então tem essa disparidade também. Né? De novo, uma ingenuidade, porque essa verba, esse dinheiro incentivado que vai para o audiovisual, ele retorna todo para a comunidade, gerando emprego, gerando serviços. Quer dizer, cada R$1 que você coloca no audiovisual, ele vai gerar 7, 8, ele está gerando. Ele é muito potente, porque o audiovisual conversa com várias indústrias de serviços, né? Então, é uma atividade que faz a economia funcionar. E criativa, limpa, né? Uma indústria limpa, uma indústria do nosso presente, não digo nem que é mais do nosso futuro. E todos os governos já acordaram para isso, que não adianta mais você negar que a indústria criativa é uma potência. Sem dúvida. É muita ingenuidade a pessoa não olhar. Por quê? Porque não tem um prédio, não tem... Mas, peraí, hoje você está ali no seu aplicativo, no seu telefone, cadê? Também não tem prédio nenhum ali, você está consumindo horrores de audiovisual. E cada vez você vai consumir mais. E aí você quer que seja todo esse audiovisual, venha todo de fora. Então vamos falar outra língua, porque não adianta mais falar português. Eu acho que é bem por aí. É muito bom a gente chamar atenção para isso, é muito importante. E eu queria encerrar essa conversa perguntando o que é Brasília para você, porque você é nascida na cidade, você é defensora da cidade, você trabalha pela cidade. Então, eu queria saber o que significa Brasília para você. Vou falar do meu momento atual com Brasília, que acho que é muito significativo. Eu passei muitos anos morando no Lago Norte, numa chácara no Córrego do Urubu, um lugar lindo. Eu fui morar lá para estar perto da natureza, estou perto da natureza, mas eu andava meio assim, isolada, e aí achando, poxa, Brasília tá uma cidade estranha. Aí que eu fiz, mudei para cá. Estou morando no centro agora, estou morando ali perto da torre, num hotel, mudei para um hotel, setor hoteleiro. E eu estou apaixonada por Brasília, estou apaixonada. Parece que eu redescobri a cidade. Hoje, você passeia ali, eu saio, vou passear nas entrequadras. É um parque, a gente mora num parque. É belíssimo, as pessoas caminham, andam de bicicleta. Não precisa ir para um parque, a cidade é um parque. É tanto verde, é tanto ar. Você vê o céu, você vê o sol. Vai na torre de TV, toma um cafezinho ali naquela praça de alimentação da torre. Belíssimo. Vai para o parque da cidade. Outro dia eu estava lá às 6 horas da tarde tomando água de coco no parque da cidade. É um privilégio, né? É um privilégio. É linda, é uma cidade linda e também tem uma cara assim muito sofisticada. Os artistas daqui são artistas muito criativos, sofisticados. Uma cidade que tem uma lei da cultura, né? A LOC, que tem um festival de cinema, que tem um clube do choro, enfim. Quem quiser passear em Brasília, conhecer Brasília, fazer turismo em Brasília, venha, porque você vai se divertir um monte. Demais. Fica o convite, então. Isso. Muito obrigada pela presença aqui, Cibele. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana. Até lá.